Boa noite a todos. Estamos aqui nesta segunda-feira na Sociedade Espírita Allan Kardec para fazer uma reflexão sobre a parábola do semeador. Que Jesus me ilumine nesta noite para que eu consiga levar a vocês um pouco de seus ensinamentos e que todos nós possamos nos elevar espiritualmente. A palavra do semeador se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9, em Lucas, capítulo 8, versículo de 4 a 15, e em Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 9. Nesse momento, nós vamos assistir um vídeo onde Jesus fala da parábola. Nesta parábola, Jesus classifica cada um dos que se achegariam ao Evangelho. Não somente o Evangelho é o semeador das verdades divinas, como também é a bússola que Jesus deixou para a humanidade se orientar. Dos que se acercam do Evangelho, aos que aceitam os ensinamentos divinos com facilidade, e aos que não aceitam. Das religiões que pregam o Evangelho, o Espiritismo tem uma excelente interpretação, concorrendo assim para que grande parte das pessoas programem suas vidas pelos mandamentos divinos. Contudo, o Espiritismo não se arroga o direito de estar com toda a verdade. Nem disse, nem dirá a última palavra, porque o Espiritismo é uma religião progressista que acompanha a evolução das criaturas. Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, escreve que ninguém julgue fácil a aquisição de um título à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Hoje vamos interpretar a parábola do semeador segundo o entendimento espírita. Ela inicia assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Tendo Jesus saído de casa, revela a incansável dinâmica da sua maneira de agir e nos alerta quanto à necessidade do trabalho e da perseverança. Jesus era incansável para ensinar seus filhos. Estava sentado junto ao mar. Pode ser entendido como sendo o mar das experiências humanas, ponto favorável ao crescimento do ser humano. Jesus estava sentado junto ao mar, mantendo-se na posição tranquila que lhe caracterizava o espírito, aguardando o instante de atender os espíritos necessitados, conforme a manifestação da causa e efeito. A saída se deu naquele dia, indicando que sempre surge um momento ou circunstância favorável à renovação espiritual. Continuando, a parábola diz assim: ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, necessitada de segurança e amparo, aproxima-se de Jesus, atraída pela poderosa vibração de amor. E Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, pelo fato de estar de pé, define sua posição de aprender, de receber
ou acolher as orientações vindas do Mestre. Naturalmente, o magnetismo de Jesus tinha uma feição não apenas terapêutica, mas de alta ressonância no que diz respeito ao redirecionamento da vida de muitos corações sofredores, oferecendo-lhes diretrizes mais gratificantes na condição da própria existência. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. O ensino por parábolas atendia às necessidades imediatas da multidão, preservando, porém, as orientações superiores sem ocultá-las, as quais seriam utilizadas no futuro pelo espírito, quando estivesse numa posição evolutiva melhor. Jesus falava por parábolas, por serem as parábolas provérbios que acompanhariam os povos através dos tempos. Apesar de pequeninas como são, condensam em poucas palavras verdades profundas e que podem ser aplicadas em todos os tempos por serem expressões da sabedoria popular. Em qualquer época, por mais intelectualizados que estejam os povos, jamais conseguirão suplantar as parábolas de Jesus. Elas encerram sabedoria profunda, simplicidade de palavras, sentimento e se quadram maravilhosamente a todas as inteligências. Os pequeninos as entendem e os letrados nunca as desprezarão. Passarão os milênios, a humanidade se adiantará, mas as parábolas de Jesus sempre terão ensinamentos morais a darem aos homens. Eis que o semeador saiu a semear. Isso equivale a dizer que o semeador saiu de si mesmo, a desvencilhar-se de todas as concepções de separatividade e egoísmo, a fim de auxiliar e compreender, trabalhar e servir, amar e tolerar, com esquecimento de si mesmo para a vitória do bem. É uma expressão que encerra profundo magnetismo. Trata-se de um convite dirigido aos espíritos abertos ao aprendizado, ou seja, para aqueles que querem aprender. A mensagem do Cristo implica o lançamento nos diferentes solos humanos, para as diferentes pessoas que somos. O Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, trabalham sempre a semente, raramente o fruto, porque a semente que irá gerar os frutos. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Esse tipo de solo ou local onde as sementes caíram simbolizam as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. Eliseu Rigonati explica no capítulo 13 do livro O Evangelho dos Humildes o seguinte: aqui vemos os indiferentes. Achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-lo. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. As sementes que caíram
ao pé do caminho não chegaram a germinar. Ou seja, as pessoas representadas pelo terreno situado à beira da estrada foram totalmente refratárias, isto é, resistentes ao Evangelho. Representam sem dúvida os materialistas de todos os tempos. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. As pedras indicam formações mentais cristalizadas, endurecidas, ainda existentes em todos nós. Espíritos imperfeitos, mas que precisam ser removidos ou desfeitas, seja pelo conhecimento de verdades morais, seja pela melhoria moral. As pedras podem também ser vistas como condicionamentos ou reflexos dominantes da personalidade que se expressam sob a forma de interesses passageiros e superficiais e que não cedem espaço a entendimentos mais profundos. Toda disposição de melhoria não se deve restringir a boas intenções. É necessário que construamos uma boa base com terra funda de conhecimento doutrinário que possa alimentar a nossa sincera vontade de melhorar, criando empecilhos ao desânimo e ao abandono do trabalho. Continuando a parábola, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Os espinhos aqui indicam outro tipo de solo onde as sementes foram semeadas. Devemos ter cuidado com esses espinhos, já que podem colocar em risco a boa produção da semeadura, além de sufocarem os mais valorosos projetos e as mais nobres intenções. Novamente, Eliseu Rigonati, no livro Evangelho dos Humildes, no capítulo 13, diz assim: temos aqui aqueles que ao ouvirem a palavra divina, comparam as coisas materiais com as espirituais e se decidem pelas materiais por parecer-lhes um caminho mais fácil e mais cômodo. São almas de pequenino desenvolvimento espiritual, que se acomodam melhor nas facilidades que a matéria proporciona. Continuando, mais outra parte diz assim: e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os ensinamentos do Evangelho, quando alcançam as pessoas simbolizadas pela boa terra, são assimilados e difundidos num processo natural. A semente é o Evangelho de Jesus, entendido como roteiro de vida, mesmo quando chega até nós e não encontra a divina ressonância. A semente que cai no terreno fértil é a que foi semeada num coração mais amadurecido e receptivo ao Evangelho, disposto a acatar novos aprendizados e a renunciar às antigas aquisições, às antigas e infelizes aquisições. Mesmo neste solo fértil, cada um produz de acordo com o seu grau de adiantamento espiritual. Uns produzem mais e outros, infelizmente, produzem menos. Cada pessoa compreenderá os ensinamentos espirituais
de acordo com seu grau de adiantamento e sua elevação moral. Neste caso, devemos notar o grande papel que a reencarnação desempenha em benefício de nossos espíritos. Por meio dela, adquirimos os ouvidos de ouvir os ensinamentos divinos. Em cada encarnação, passamos por experiências que nos aguçam a inteligência e despertam nossos sentimentos. Em cada vida que vivemos na Terra, conseguiremos um grau a mais de conhecimentos, até que um dia chegaremos a estar convenientemente preparados, não só para a compreensão total das leis divinas, como também para respeitá-las e aplicá-las integralmente. A maioria do povo e os sacerdotes viam os atos de Jesus e ouviam suas palavras. No entanto, conservavam-se indiferentes. As ações do Mestre não os convenciam, nem as palavras dele encontravam eco em seus corações orgulhosos. Parecia que para as obras de Jesus todos tinham os olhos fechados e para as suas palavras os ouvidos surdos. Semelhante endurecimento não permitia que Jesus os convertesse, nem lhes curasse os males. Grande parte do povo, as religiões organizadas e a ciência oficial comportam-se do mesmo modo para com o espiritismo, cegos e surdos. Não percebem a revivência do cristianismo que o espiritismo está promovendo, nem os benefícios morais que espalha. De muitos o espiritismo recebe a indiferença e a crítica, das religiões organizadas os violentos ataques, e da ciência oficial o espiritismo recebe a negação. Todos veem e todos ouvem, mas é como se não vissem nem ouvissem. Muitos dos que hoje não aceitam o espiritismo hão de aceitá-lo em futuras encarnações, quando estiverem preparados para isso. Não há necessidade de sermos cultos para entendermos as leis divinas. Entretanto, o saber observá-las não depende de uma encarnação apenas. É preciso dar tempo ao tempo. E para isso, nada melhor do que as reencarnações, nós nos aperfeiçoarmos, adquirindo em cada uma delas novos esclarecimentos espirituais por meio das lições que elas nos proporcionam. Jesus qualifica de ditosos os que já sabem ver e ouvir as coisas espirituais, o que é sinal evidente de que já alcançaram grande processo espiritual. Jamais nos tornemos indiferentes às coisas espirituais. A vida não consiste somente no momento presente, mas continua sempre ininterruptamente. Somos espíritos eternos. Fomos criados por Deus, nosso Pai comum, e temos atrás de nós um passado imperscrutável, um passado que se não pode investigar, não se pode procurar, e em nossa frente a eternidade. O que somos representa o resultado de milhões de milênios de lenta marcha evolutiva. A grande necessidade de sabermos o que nos aguarda no além-túmulo. Temos o sagrado dever de ouvirmos os pregadores evangélicos e de procurar a explicação das leis divinas.
A ignorância das leis divinas pode conduzir-nos a enormes sofrimentos no mundo espiritual, por não termos sabido evitar erros de dolorosas consequências, os quais repercutirão desfavoravelmente em nossas futuras reencarnações. Chico Xavier, em seu livro Pão Nosso, diz assim: se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpra, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Agradeço muito a atenção de vocês e que Jesus nos ilumine e proteja sempre. Assim seja.